Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV. E nessa semana, recebendo ele, que além de uma referência na região sobre a questão da ufologia, é também o atual secretário de Cultura do governo de Sete Lagoas, Márcio Reinaldo da Silveira. E o Márcio Vicente, além de ser referência, como eu acabei de dizer, é alguém que a gente já conhece há muitos anos pelas suas pesquisas ligadas à área. Hoje nós vamos falar de um assunto que toca até você, com muita curiosidade, eu sei que você tem, telespectador, sobre ufologia. Hoje eu o apresento como ufólogo Márcio Vicente. Marão, é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui no seu programa. É claro que nós somos um procurador, né, desses objetos, mas há muito tempo mais atrás, eu estou bastante desatualizado na questão da casuística. Nós tínhamos um grupo que atuava na região Sete Lagoas, mas esse grupo se desmanchou, se desfez com o correr do tempo, não é? Então você quer que eu traga aqui várias lembranças. Então, além do privilégio de estar aqui participando do seu programa, é um assunto que realmente me toca, eu gosto disso, acredito também que seja um assunto que interessa a muita gente, né? Vamos ver até hoje que você, não me apertando muito, eu possa contribuir com alguma informação para analisarmos um pouco da ufologia nossa aqui, da região do Alto Rio das Velhas. Então vamos lá, Márcio Vicente. Eu sempre começo o nosso programa com nossos entrevistados fazendo a grande pergunta: de onde veio o Márcio Vicente, sua cidade, quem é a sua família, como nasceu essa ideia do Márcio Vicente na questão da ufologia? Vamos começar pela sua infância. Bom, eu sou natural de Pirapama, nasci em Santana de Pirapama, né? Minha família é a família dos Ribeiros, Cândido Ribeiro de Pirapama. A referência assim, mais forte que eu tenho, claro, além de dizer do meu pai, que foi prefeito 2 vezes em Pirapama, vereador há muito tempo, um político que teve uma atuação bem decisiva lá em Pirapama, inclusive foi um dos emancipadores do município, mas a referência maior que eu tenho, exatamente pela atividade que ele exerceu, é o Padre Roque, né? Eu sou sobrinho e afilhado do Padre Roque. E vim para Sete Lagoas, como todo pirapamense naquela época, década de 50 e pouco, etc e tal, para estudar. Porque Sete Pirapama não havia nem o segundo grau. Então eu vim para Sete Lagoas, me adaptei aqui na cidade, evidentemente, e fui ficando. Me casei aqui, etc. Em 2 oportunidades eu saí de Sete Lagoas para trabalhar em Belo Horizonte, mas acabei retornando por uma série de contingências e porque também Sete Lagoas é a minha segunda terra. Não é? Eu jamais vou perder minhas raízes de Pirapama, mas eu também me sinto Sete Lagoano. Então, nessa dualidade, nós estamos aqui fazendo essa tabelinha, Pirapama e Sete Lagoas. Sete Lagoas faz parte da grande Pirapama. Da grande Pirapama. Então, nós estamos aqui. Que, aliás, cabem 3 Sete Lagoas dentro do município de Pirapama. É verdade. Né? Sete Pirapama é muito grande, muito extenso. Vamos lá, Márcio Vicente, a curiosidade, como é que nasceu esse desejo seu de estudar ufologia? Olha, é uma coisa interessante. Eu estava de férias em Pirapama, era estudante aqui do curso ginasial, né, aqui no Dom Silvério. Eu estava em Pirapama e numa tarde, meu pai tinha uma loja, uma venda, ali na esquina de Rua Santana, ali no centro da cidade, das proximidades da prefeitura. Muito bem. Eu não caí de tarde, mais ou menos umas 6 horas, eu estava lá, meu pai, alguns amigos dele, algumas pessoas lá na venda do meu pai, quando o meu tio Padre Roque chegou correndo naquelas proximidades e gritando pelo meu nome e me chamando para o Marcinho. Aliás, ele me chamava de Marcinho. Falei, Marcinho, vem ver os discos voadores. Na verdade, e ele apontou na direção ali da Igreja do Rosário. Quer dizer, nós estávamos ali no centro, em frente à prefeitura. Ele apontou, na Avenida Santana. Na Avenida Santana. Então ele apontou na região norte e nós realmente vimos 3 pires, 3 discos prateados, assim. Nós imaginávamos que estivesse assim, a uns 2 quilômetros ou 3 quilômetros do local onde nós estávamos, exatamente voando em formação, os 3, e balançando um pouco. E, por uma dessas curiosidades, uma coisa que é o mais interessante, que foi o mais marcante, um desses pires voadores, um desses discos voadores, saiu da formação, deu uma guinada, como se estivesse levando assim, quase a uns 90 graus, e veio em direção aonde nós estávamos. Quer dizer, não chegou a pairar sobre nós, mas bastante mais próximo do que eles estavam. Então, por ali ele deu uma espécie de uma balançada de novo, voltou em alta velocidade e passou a fazer parte novamente daquela formação de 3 objetos e lentamente esses objetos apareceram no horizonte, né? Já estava no cair da tarde também, já quase numa penumbra, etc. Então eu vou dizer para você, a primeira coisa foi um certo pânico que nós tivemos.
E eu te confesso que eu fiquei algumas noites sem dormir. Que é a primeira reação, né? Preocupado com aquilo. Claro. Né? Porque, assustado, porque na realidade, naquela época, as informações que a gente tinha de discos voadores é que eram objetos do outro mundo. E a gente não tinha nenhuma informação sobre a sua origem, sobre os objetivos dessas naves aqui visitando o nosso planeta. Então a gente alimentava um certo medo daquilo. E por outro lado, na época também, quem relatasse algum caso de avistamento de um disco voador era taxado de maluco ou de mentiroso. Sim. Mas aqui, de certa forma, me impressionou bastante e a partir daquilo, realmente, eu comecei a me interessar pelo assunto e lembro muito bem a data, que foi 1958. Você tinha quantos anos, Márcio? Em 1958 eu devia ter, 58 eu tinha 14 anos. 14 anos. E eu me lembro que até esse livro, por incrível que pareça, eu ainda tenho até hoje, guardado. Foi em 1958, foi o primeiro livro com literatura relacionada com os objetos voadores não identificados, que passou a fazer parte da minha pequena biblioteca a respeito do assunto. Então isso aí foi a partir daí que ali nasceu o seu interesse perfeitamente. Bom, a gente sabe que o assunto extraterrestre é um assunto extenso, não existe a menor dúvida. Se você for pegar a própria Bíblia, por exemplo, ela é rica em relatos de aparições extraterrestres. Nós não vamos entrar nesse mérito hoje nessa entrevista. Não só a Bíblia, tem outros livros também sagrados. E outros todos. Não, os Vedas, por exemplo, não tem a menor dúvida que também é rico em aparições, muito mais, que data 5.000 anos antes da própria Bíblia. Esse é um perigoso da gente entrar para discutir. Mas é um assunto que a gente vai discutir numa outra oportunidade, com toda certeza. Mas vamos aqui nos focar na região. Após essa aparição, então, criou de você o desejo de você estudar ufologia. E você começou estudando ufologia a partir daí, vamos dizer assim. Começamos a nos interessar pelo parceiros da região que você conheceu, como é que começou a formação desse grupo, o que aconteceu? Só na década de 70, mais ou menos, em companhia de dois amigos, que eram o Genésio Cairo, o Dr. Genésio, que era um arquiteto em Sete Lagoas, e o professor Zilmar de Paula Barros, nós começamos, evidentemente, a acompanhar as ocorrências ufológicas da região. E uma parceira muito importante que nós tivemos nessa época é a Neide Reis. Sim, né? De Baldinho. De Baldinho, nossa grande amiga há muitos anos. E a Neide Reis, além de ser uma grande pesquisadora também, estava numa região, eu diria assim, do epicentro, né? Das aparições ufológicas. E Baldinho realmente, eu diria que seria a capital, pelo menos mineira. Agora nós temos concorrência de Varginha, né? Com certeza. Mas seria a capital mineira da ufologia. Então a gente tinha, a Neide, como tinha muitos contatos, e era uma pessoa muito ligada a isso, ela estava sempre nos municiando informações. Imediatamente nós nos deslocávamos para aquela região para conversarmos com os contatados, tentávamos fazer um levantamento da ocorrência, reunir o maior número possível de informações, para não só confirmarmos que realmente houve esses contatos, mas temos também um banco de dados. E, evidentemente, a referência maior que nós tínhamos na época era o professor Úvio Brant Aleixo, que era o diretor do CICOANI. O CICOANI era o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. O professor Úvio era considerado, à época, uma das grandes autoridades mundiais no assunto. De onde? Ele é de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Mas apontado como um dos grandes pesquisadores brasileiros e uma autoridade internacional no assunto, pela seriedade e pelo volume de informações que ele trabalho voltado para a ciência, absolutamente ciência. Ufologia científica. Correto. Inclusive correspondente do Jacques Vallée, aquele jornalista grande, pesquisador francês, né? Sim. E do Allen Hynek, que é também um cientista americano, que inclusive participou do projeto Blue Book, quando o americano resolveu criar um projeto para estudar exatamente a ocorrência da aparição na Terra dessas naves que ninguém sabia de onde vinham, com a missão delas aqui, etc, etc, etc. Então o Brant Aleixo era o nosso grande contato, porque ele vinha com todo o seu conhecimento técnico, científico, com a sua equipe, e a gente podia então, a partir daí, fazer um estudo mais profundo, mais detalhado e mais científico, aí, pelo menos entre aspas, da ocorrência ufológica. Então eram os contatos que a gente tinha. E o Úvio participou de vários eventos desses. E o CICOANI tem hoje, acredito que ainda tem, evidentemente. Eu fui perdendo o contato com esse pessoal, etc e tal. O professor Genésio faleceu, depois eu me mudei para Belo Horizonte, perdi o contato com o professor Zilmar, depois também ele veio As aparições diminuíram. Também houve isso, né? Eu perdi o contato com a Neide, etc. Então eu me afastei, não por querer, não por contingências da vida profissional, de acompanhar isso aí.
E também na época as ocorrências eram mais ricas na nossa região. Hoje, pelo menos, porque talvez eu não saiba, houve uma queda nesse volume. É nesse ponto que eu quero entrar. Pelos nossos estudos, a gente pode verificar que houve, eu quero que você me corrija, uma aparição, digamos assim, mais massiva de extraterrestres no globo terrestre, a partir da explosão da primeira bomba atômica. Alguém pode ter dito lá em cima, opa, os meninos estão fazendo bagunça lá embaixo. Como é que você vê isso, Márcio? Não, isso inclusive, há fotos hoje, tem fotos que mostram que quando houve as experiências, né, na região de Biquíni, não é isso? Ali no Pacífico, etc., o americano explodindo aquelas bombas lá, etc. tal, há fotos onde aparecem nitidamente discos voadores. Quer dizer, eles acompanham, você citou aí os livros sagrados, quer dizer, eles acompanham a vida na Terra há milênios. Não, desde a criação do homem. Exatamente, quer dizer, então, e mais recentemente, quer dizer, então a ocorrência também de naves pairando em cima de centrais nucleares, etc. Isso é absolutamente... Mísseis que foram desativados. Exatamente. Não, e agora, mais recentemente, 40 anos, né? Acompanhando o homem na sua viagem à Lua. A Lua. Né? Na descida do homem à Lua. Eles viram e fotografaram, evidentemente, certos objetos nas proximidades ali onde desceu a nave americana, etc. Tal. E, quer dizer, eles estão presentes, acompanhando principalmente essa ideia belicosa, né, do ser humano, ideia guerreira, etc. Ou seja, eu acredito, piamente no livro lançado, me falhou a memória do nome do autor americano, que lançou o livro das 50 raças, que ele conseguiu pelo menos catalogar, segundo depoimentos colhidos em todo o planeta, em diversas regiões. Você acredita ou tem algum nome na pesquisa sua de qual raça que realmente visitou essa região? Quando eu falo isso, Márcio, eu quero também lembrar para você que, apesar da região ser rica, nós tivemos a famosa Operação Prato, realizada pela Força Aérea Brasileira. Nós tivemos na Amazônia essa Operação Prato. Foi onde eu te perguntei até antes da gente gravar esse programa se tinha a ver, aquela raça que estava lá, tinha a ver com a raça que estava aparecendo aqui. Me faça esse parâmetro aí. Nas pesquisas brasileiras mostram que, visitando o nosso território, nós teríamos 16 raças. São 16 raças? No Brasil. Certo. Né? 16 raças no Brasil. Na região de Sete Lagoas, a raça predominante era a raça que é chamada os verdes. Sim. Os verdes são seres, vamos dizer assim, eles são, para simplificar, eu diria que parece mais um inseto, apesar de serem bípedes, né? Que seriam o que eles chamam de insetoides, né? Exatamente. Então é a raça dos verdes. Sim. E que é, lamentavelmente, a raça mais, eu diria assim, mais violenta. Agressiva. Tanto que os contatos ufológicos que nós temos na região de Sete Lagoas são quase todos, o grande percentual, eram contatos traumáticos. O chupar o sangue que aconteceu, inclusive nessa pesquisa... A questão do chupacabra. Do chupacabra. O chupacabra... Você acha que seria pesquisa ou seria alimento? Como é que você teve alguma pesquisa nesse sentido? Não, isso aqui é dessa área do chupacabra. Nós nunca tivemos ocorrência aqui na região do chupacabra. Eles não tiveram? Não. Mas você acredita que poderia ser a mesma raça que estivesse? Isso quer dizer, pelo sistema relatado de que havia uma interferência direta do ET, né, do EBE, da Entidade Biológica Extraterrestre, em contato com o ser humano, nesse comportamento de sugar o sangue, isso é alimento, evidentemente. Agora, nós temos aqui, já tivemos na região aqui, algumas ocorrências, onde o ser humano era levado para a nave e ele era submetido a um tipo qualquer de transfusão. Você está dizendo aqui na nossa região? Na nossa região, em alguns casos. Isso aconteceu? Claro, na região de Baldim, inclusive. Inclusive, um caso muito interessante na região de Baldim, de um cidadão que teve implantado no braço uma película que não se identificou de que ela deveria ser, não sei se plástico ou de metal, de mais ou menos 20 centímetros. E essa película, ela criou algum problema sério na saúde desse cidadão e foi levado para São Paulo, onde foi retirado esse material. Não conseguimos descobrir onde esse material foi parar, e esse cidadão veio a ter um tipo de doença que não foi identificado, se agravando, e ele veio a óbito. E esse cidadão, inclusive, pelas informações que tem, teria sido sepultado em Baldim, que é exatamente onde morava a família dele. É um fato que eu fiquei sabendo até relativamente um pouco recentemente, mas não pesquisei isso. A Neide até também não soube me dar maiores informações. Mas isso aí foi quando aconteceu essa... Aí teria sido na década de 80. Na década de 80, que foi a década rica, digamos assim? Sim, até 90, a região de Sete Lagoas, a região corrijo, a região entre o Rio das Velhas. Sim. Esse vale entre o Rio das Velhas e a Serra do Cipó,
era uma das regiões apontadas como de maior índice de ocorrência ufológica no mundo. No mundo? No mundo. Você chegar à conclusão do porquê? Exatamente. Bom, o que eles estavam fazendo aqui direito, ninguém sabe. Não digo assim, poderia ser pelo algum volume, tipo de minério? Possivelmente. E talvez porque por ser uma região cárstica, Sim. com grutas, etc., talvez seja uma possibilidade maior de até, bases, né? De bases. Com certeza. Apesar de que também isso não é absolutamente definitivo, porque um relato que eu tenho, que aconteceu há muitos anos atrás, também por essa época, de um lavrador na região de Baldim. No final de tarde, ele nos relatou um fato curiosíssimo, que ele viu no cair da tarde um charutão, e desse charutão começou a sair, toda a descrição dele, de dentro desse charutão, na vertical, ele falou assim, uns pratos, pareciam uns discos de radiola. Você poderia ser uma nave-mãe, uma espécie? Exatamente, saindo, vários. Eles saíam, plainavam e depois tomavam a direção e sumiam no horizonte a alta velocidade. Quer dizer, esse cidadão, na época eu não conhecia nenhum relato de nave-mãe operando no Brasil ou na nossa região. Eu não conhecia nenhum relato pela literatura. Como existe hoje, exatamente. Né? Como que esse cidadão simples poderia ter um conhecimento desse? Quer dizer, então, isso me levou a crer, e depois nós tivemos a ocasião de conversar com esse cidadão, da seriedade, da fidedignidade do depoimento dele. Porque eu, como era um cidadão interessado nisso, acompanhava pela literatura tudo isso, eu nunca tinha lido nada a respeito de uma nave nessas características operando na Vamos nossa resumir, naquela época não existia internet para que você pudesse assistir tudo. Nada. Não existia nem o telefone direito. Nem o celular. Nem o celular. Não havia nada. Não, nós produzíamos na época, o material fotográfico que nós produzimos na época era o slide. Era tudo em slide. Slide, quer dizer, era melhor do que a fotografia. E as gravações? Era em fita cassete, fita de rolo, aqueles gravadores de rolo. Usado pelas rádios antigas? Aqueles gravadores grandões, que você carregava aquele pesado, com pilhas, etc. Era pesado e penoso. Então, quer dizer, não havia essa tecnologia de pesquisa. Você tinha o quê? Um magnetômetro para ver o magnetismo ali, que se a nave produzia algum magnetismo na região, etc. Então era muito rudimentar a pesquisa. Fazia parte dessas 6 raças. Como é que vocês chegaram à conclusão que são 16 raças? 16 raças, isso através de informação. Sim. E de cotejamento, catalogação dos avistamentos considerados fidedignos. Né? Isso da ufologia brasileira. Dessas 16 raças exclusivamente, fora os insectoides, você já disse que seria maligno, por exemplo, vocês conseguiram, através da observação suas, através de pesquisa, observar alguma raça, cujo interesse seria exatamente esse contraponto, seria expulsar alguma outra raça, porque existe até relatos de guerra entre eles. Isso era até um tema que a gente discutia de vez em quando, por quê? O que eles estariam fazendo aqui? Sim. Não é? Exatamente, a ideia era isso. Eles estavam aqui exatamente, essa raça interessar, fazer pesquisas biológicas. Sim. Não é? Talvez porque eles contatavam abduziam o homem, e ele era transportado na nave, muitas vezes simplesmente levado para dentro da nave, tinha o seu sangue retirado, tinha algum pedaço de pele retirada, microscopicamente, mas o interesse seria exatamente biológico. Muito bem. Mas era uma raça que não tinha o maior respeito, porque ele causava mal ao ser humano. É tipo cinzas? Um deles seria o cinzas? Cinzas seria uma outra raça. Mas também maligna, sim, no caso. Mas não tanto quanto esses insectoides. Insectoides, exatamente. Bom, então discutia-se isso assim na comunidade ufológica, da presença deles aqui, exatamente em função da agressividade. Porque jogava água quente, aspergia água quente de certos cidadãos, perseguiam, levar para dentro da nave, soltava o cidadão de uma maneira, vamos dizer assim, traumática, etc. Então, até que uma vez, eu me recordo bem, que o professor Úvio diz que teria recebido, não sei de quem, talvez de outro grupo ufológico, naturalmente, uma informação de que estava havendo a interferência de uma outra civilização aqui na região, exatamente para expulsar essa raça dessa região. E claro que, coincidentemente, ou exatamente em função disso, a partir daí,
nós passamos a ter uma convivência melhor, mais pacífica com esses seres. Sim. E essa parte, também o número de ocorrências diminuiu flagrantemente, isso na década de 80, 90, por aí. Quando aquela nave caiu no Texas, nos Estados Unidos, o que deu origem ao Livro Azul, né, que você citou aí muito bem, e onde houve esse grande interesse, né, a nave achada pelo fazendeiro, houve esse grande interesse da comunidade. Foi em Roswell, exato, em 1945. Da comunidade internacional. Né? Aliás, essa raça não seria a raça cinza, porque os depoimentos disso seriam as raças cinza. Exatamente. A nave caiu, ela foi abatida pelas pesquisas? Não, ou ela você caiu. acredita que ela caiu? Não, ela caiu, eles conseguiram não só recolher partes dessa nave, né? E inclusive teria recolhido também 3 seres. Para a tecnologia reversa, inclusive? Possivelmente. Porque dizem hoje... Na área 51, né? Na área 51, que a tecnologia que dispõe o homem pelo salto tecnológico que nós demos nos últimos anos, seria impossível se você for ver a programação do ser humano em sua evolução tecnológica. E o salto foi muito grande a partir daí. Ou seja, a tecnologia reversa que desde então vem sendo feito através. Você vê de que maneira você vê isso? Bom, há vários depoimentos de cientistas que trabalhavam na área 51 e que depois daquele período de quarentena que saíram do serviço, muios publicaram livros. Porque 2 ficaram vivos, né? Exatamente. Trabalharam e trabalham para... E não só naquela época. Quer dizer, depois disso, a ufologia e a pesquisa ufológica continuam avançando. E há um tratado internacional, que a França, exceto a Rússia, alguns países assinaram com os Estados Unidos, que essas naves abatidas e esses seres... seriam transferidas. E aconteceu exatamente em Varginha. Em Varginha, aquele fato que você de Varginha... O cabo que morreu, inclusive... Exato. O pesquisador lá, o Birajara Franco, meu amigo, já de muitíssimos anos, que encontramos em congresso de ufologia, eu me lembro que quando eu vi a notícia no Jornal Estado de Minas, eu liguei para ele. E ele falou assim, venha para cá, que isso aqui é mais importante do que Roswell. Roswell em 45. Que loucura. Nos Estados Unidos. De que sentido mais importante? Exatamente pelos seres que eles conseguiram capturar vivos. E um foi morto a tiro, evidentemente, né? E depois, você deve lembrar, o desdobramento que houve, o governo americano apareceu os militares em função desse acordo internacional. Eles levaram não só os restos da nave, que avaliado que caiu nas proximidades de Varginha, quanto os seres, que foi transportado pela Três Corações e depois foi para Campinas. Em Campinas foram até examinados por aquele Baldran Palhares. Nesse mesmo dia, duas super fortalezas voadoras americanas desceram em Campinas e levaram... Existe relato dessas fortalezas? Absolutamente comprovado. Tudo absolutamente comprovado. Existem fotografias? Fotografias, depoimentos... E até as incoerências dos militares já levam você a concluir que realmente o fato foi verídico. Aquele que teve contato direto, que morreu. O soldado, né? E outra coisa interessante, quando eu estive lá, dias depois que eu passei por lá, a grande dúvida em Varginha era o seguinte, que eles não tinham descoberto a nave avariada. Dias depois, umas 3 semanas depois, é que um fazendeiro que estava retido na sua fazenda pelo exército, porque eles não deixaram ninguém visitar aquela região, que relatou que ele viu uma nave, uma bola vindo, caiu na proximidade da fazenda, porque essa nave já vinha sendo monitorada pela Força Aérea Brasileira já há 3 dias. Mas aí você vai falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso intervalo. Ok. Aguarde aí que nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos já com Márcio Vicente da Silveira, ufólogo, que está debatendo aqui sobre ufologia de uma maneira muito rápida, porque o assunto é extenso, e a gente volta já com você.